LMC diário, tá? Uhum. Onde tem combustível, você vai escolher qual combustível que você vai fazer, tá? No LMC. Começa pro etanol, dia 31, 10. Como é que vocês estão fazendo com a questão da folha? Eu acho que vocês estão colocando sempre um número à frente. Por exemplo, se for 30, a folha é 31. Se for 31, a folha é 32. É isso mesmo. Ok. Aí vocês já colocam aqui, certo? Daí até o próximo aqui. Bom, o que é o LMC aqui? Ele vai te dar o estoque de abertura do dia, mais se tiver alguma entrada, que aí ele vai te dar um total de volume disponível. Que está tudo entre fórmulas. Se você for observar, o 3.1 mais 4.3 é o volume disponível, certo? Aqui você tem as vendas, né? Por encerrante de cada bico. A diferença de fechamento menos abertura vai ter a venda em litros, quanto você vendeu, certo? O que importa para o LMC é justamente o venda bico, certo? O que é o venda bico? É a diferença entre os dois encerrantes. O que é o venda metaposto? O venda metaposto é só para você ter uma base. O que é o venda metaposto? O venda metaposto justamente é o que saiu de cupom no metaposto, certo? Então ele confronta aqui, é só um confronto, tá? Mas o que vai influenciar mesmo para o LMC é o venda bico, certo? Esse venda aí ele confronta e dá se tiver alguma diferença, pode ser que tenha algum abastecimento que não caiu na tela por alguma coisa de automação ou vocês trabalham até meia-noite? 24 horas. 24 horas. Por exemplo, no final do turno, meia-noite vocês fecham o caixa? Fecha. Então, passou de meia-noite, teve 4 litros e 67 e caiu no outro dia. Entendeu? Entendi. Na hora de tirar o cupom. Mas o que importa mesmo é o venda bico, certo? Aí ele vai somar esses vendas bicos aqui, aí ele vai ter um total da venda do dia. O que é que vai dar no estoque escritural? O que é que tem que ter no. O que é o estoque escritural? O que é que tem que ter no tanque? Aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse volume disponível menos o total vendido no dia. Aí ele vai ter um estoque escritural. Isso aqui é o que deveria ter no tanque, certo? Só que como o combustível ele tem perda e sobra de combustível, você vai. O que é o LMC? O LMC é nada mais do que um inventário diário. Você já mede lá na régua e você vai saber quantos litros você tem que colocar no estoque de fechamento. E aqui, essa perdas e ganhos aqui, ela no total, no final do mês, não pode passar de 0,06%, certo? Porque como é que a gente faz aqui? A gente sempre fala para o cliente para não deixar passar de 100 litros, que é uma maneira mais fácil de fazer, correto? Então aqui, se você for ver o estoque de fechamento, a régua está como 7.458, sendo que deveria estar 7.075. Por isso que está dando uma sobra de 382, certo? É só você clicar aqui para atualizar a régua, né? Vamos atualizar a régua. Tem que dar 7.075. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ó, como foi que eu fiz aqui? Eu tirei as réguas, peguei pela tabela de medição lá. O que foi que eu fiz? Eu peguei, coloquei 1 centímetro equivale a 1 litro. Eu tinha feito aqui para poder facilitar. Como vocês têm um medidor de tanque, que ele te dá em litragem, não te dá na régua, então ficaria mais fácil, certo? Então, aí onde tem o campo régua, você digita a litragem. Você não vai digitar a régua, você vai digitar a litragem. Certo? 7.075, você dá um salvar aqui, aí você vai ter uma perda de sobra de 28. Pronto, esse combustível nesse dia já está pronto. Aí você vai apertar visualizar, certo? E no caso você vai imprimir. Você já imprime já ou deixa para imprimir no final? Deixa eu imprimir tudo no final, né? Que aí tira de uma vez. Certo. Eu acho que só vou imprimir esse último dia do mês, para poder já fechar o mês de outubro e depois você dá sequência. Certo? A respeito de LMC, você tem mais alguma coisa? Tipo assim, o ajuste então seria esse daí que você me mostrou. Isso. Qual impressora é? Esse aqui? É. Aí o outro combustível, vamos lá, extra diesel.
vou fazer todos os combustíveis desse dia, certo? Aqui tá dando uma 169, tá? A gente pode diminuir, 2.828.934. Correto seria o que você tá achando na régua, você colocar. O que você tá achando na litragem, você colocar. Porque aí você vai saber exatamente quanto você perdeu isso, o quanto faltou no mês. Tá, mas por exemplo assim, vamos dizer, ali no Five, né? Pra mim deixar ele afiado, vamos dizer, com o Five. O que eu tenho que fazer aí? Você tem que digitar o que tem no Five lá, se estiver correto, claro, né? Se o Five não estiver certo, você vai digitar aqui, o que tem no tanque no começo do dia, certo? Que ali no Five você tem como você medir, você tem como saber quanto teve meia-noite, né? Quando estava no tanque meia-noite. Então, aí você vai digitar o que tem meia-noite no tanque. Na verdade, no fechamento do dia. Por exemplo, dia 31, você vai botar meia-noite do dia 1º. Entendeu? Aqui no fechamento. Entendeu? Você vai digitar exatamente o que está lá. Só que... Não, meia-noite do dia 31, no caso. Não. Pra mim fazer o dia 31. Meia-noite do dia 1º. Porque a meia-noite do dia 31 é a abertura. Ah, tá. Entendeu? Aí meia-noite do dia 1º é o fechamento, que é a abertura do dia 1º. Entendeu? Então, aí se você digitando ficar correto aqui, aí você vai ter, só que vocês tiveram um problema de vocês não fazerem o LMC durante muito tempo. Lembra quando eu vim pra cá? Então, vocês não tinham régua, eu tive que ir colocando pra poder, entendeu? Abaixando e Tá, mas criando aí, valores. vamos dizer, aí no caso você sempre foi criando esses valores fictícios, né? Uhum. Pra conseguir fechar lá no final. Isso. Mas vamos dizer, hoje, se eu for dando baixo, talvez essa litragem aí esteja com Já esteja correto, talvez. 2.000 ou 3.000 negativos, não? Como? Porque devido à vaporização, vamos dizer assim, né? E as percas que teve. Por exemplo, chegar no final lá eu tô com, vamos dizer, 2.000 litros negativos. E aí como é que eu faço pra me Não, ajustar? negativo não tá porque você sempre compra combustível, né? Mas eu falo assim, vamos dizer, um caminhão tanque vem despejar, nem sempre ele vem em cima da régua. Aí ele vem falando que ele vem 5.000, a nota fiscal vem com 5.000. Aí ele vem com 4.000 É por isso que vocês tinham que colocar esse estoque de fechamento aqui de acordo com o Five, entendeu? De acordo com a régua medida. Se Então, fosse mas desde o começo, você daria a perda de sobra exatamente. Você sabia quanto que o tanque, não, por exemplo, de 5.000 veio 4.500. Você ia saber. Entendi. Entendeu? Mas assim, vamos supor, pra mim fechar, como se diz, deixa ele redondo aí agora. Bom, aí você Entendeu? vai ter que, Aí, por exemplo, eu vai vou chegar ter uma lá. perca de 2.000, vamos supor. Eu vou ter uma perca de uns 2.000 litros, entendeu? Eu arredondo aí manual do jeito que você está fazendo, porque você falou assim, o normal é ter uma perca de 0,06. 0,06, entendeu? É isso mesmo. Aí você pode ir ajustando com o tempo, né? Por exemplo, se chegou um combustível, de vez de 5.000 veio 4.900, por exemplo. Aí você já bota uma perda de 100. Aí com o tempo você vai conseguir ajustar a régua igual ao do Five, entendeu? Aí você vai ter que ir manobrando até chegar, né? Ou então talvez até já esteja, né? E a gente não sabe, porque a gente não digita a régua certa, né? Correta. Talvez alguns combustíveis já estejam, tá? Outros não, entendeu? Aí você vai ter que ir acertando mesmo. Porque assim, a gasolina sempre vem faltando. Pelo fato de ele não descarregar ali, a régua nunca diz, chegou 5.000, chegou 5.000, né? Tem que jogar 200, 250 a menos, por isso que eu tô te falando. 250 litros a menos? Depende da temperatura que ela é carregada lá e da temperatura que A chega. distância é muito grande. Aí dá Ele vem da onde? Madre de Deus. A distância é grande. 800 e poucos quilômetros. Talvez isso seja normal pela distância, mas eu não tenho certeza. É que me informaram assim, se for carregar pra mim do jeito que lá o combustível já chega frio. Quando chega aqui, chega mais da régua. Porque o Vênus também tem uma régua, né? Entendi. E quando o Vênus carrega em Salvador, aí o combustível é quente. Aí você chega lá e coloca ele. E quando você vem de lá pra cá e aqui esfria, aí ela desce. Então, aí você vai ajustando, entendeu? Por aí. Certo. Em relação aos dias que foi 28 de... Você falou 28 de fevereiro, o último dia, não foi? 21 de fevereiro. 25. 25? Quando caiu o raio? Foi.
25 de fevereiro foi o último dia, né? Certo, você vai ter que ir fazendo LMC desde outubro, tá? Não começa depois. Certo. Enquanto... Ah, mas vocês foram abrindo e fechando caixa, né? Beleza, melhor ainda. Não todos, entendeu? Nem todos, porque a impressora também na época tinha queimado, né? Então você não conseguia fazer nada. Então alguns caixas ficou abriu e fechou. Ali, ó. Onde? Pessoal, Ainda não. Vou tá aí. depois de semana tava indo Ele tá pra lá, porque tem uns 5 dias que eu não vejo ninguém. Mas... Fechou com você? Balcão? Nossa, mas aí. Hã? Ficou praticamente certo, mas aí tá. Então, aqui tá beleza, porque já tá criado já os bicos. Então vai ficar mais fácil. Falou, relaxa. Vai ficar mais fácil. Pega aquele dia 22. Foi Como 20? assim? Eu não entendi. Não, eu vou explicar. Vai ficar mais fácil. Foi 21 de fevereiro, né? 25. 25. Dia 26 de fevereiro aqui. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa diferente, porque aqui você não tem os dados já automáticos do fechamento e da abertura, porque parou o sistema e vocês só foram fechando, né? Deixando o mesmo encerrante. O que é que vocês têm que fazer aqui agora? Você vai pegar, como você tem todos os encerrantes de todos os dias, por exemplo, você vai pegar o bico 2, a abertura você nunca vai conseguir alterar, tá? Você só consegue alterar o fechamento. Porque a abertura desse dia é o fechamento do dia anterior. Então, para alterar a abertura desse dia, você tem que alterar o fechamento do dia anterior. Ok? Por exemplo, assim, você vai pegar aqui, ó, bico 2, tá vendo? Você vai clicar aqui em atualizar fechamento e vai digitar o encerrante desse dia, do fechamento desse dia, que é o de meia-noite, certo? De meia-noite. Aí você vai, digita o encerrante, salvar. Aí ele vai te dar o venda bico, tá? Aí depois ele vai somar e vai botar a venda do dia. Aí automaticamente ele já vai pegar a abertura, né? Somar com a venda do dia, ele vai dar o estoque escritural, aí você vai colocar a régua. Você vai ter que fazer isso em todos os dias. Certo. No caso é isso. O bom é que vocês foram abrindo e fechando caixa, pelo menos, porque senão nem isso aqui estava criado, entendeu? Aí ia ser mais complicado. Mas agora já está criado aqui esses bicos, então beleza. Tá, mas assim, nem todos os caixas foram abertos e foram fechados. Não, mas eu aí já às vezes olhei... o pessoal abriu, por exemplo, um caixa e ficou 3, 4 dias com o mesmo caixa aberto. Certo, mas não tem problema, porque pelo que eu vi aqui, todos os dias já estão com os bicos criados. Então beleza. Eu não vou nem atualizar o sistema, que pode ser que quando eu atualize o sistema, porque depois com essa nova legislação do PAF-SF, você não pode mais fazer essa modificação de encerrante. Você tem que seguir exatamente o que está na automação. Por exemplo, se a automação der problema, alguma coisa, por exemplo, não cair algum procedimento, pegar encerrante errado, você tem que seguir o que a automação tá mandando, entendeu? Aí você faz uma ordem técnica, o seu mecânico vai vir aqui e faz uma ordem técnica para dizer o que aconteceu, entendeu? Você não pode alterar mais na mão. E a respeito dos caixas, eu tenho como reabrir um caixa desse aí, por exemplo, e relançar agora, vamos dizer, os valores Não. recebidos? Não, porque assim, o coração do sistema é a pista, é o cupom, a emissão do cupom. Caso você não emitiu esse cupom, não tem mais como você fazer isso. O que você pode fazer é manipulação dos encerrantes, né? Somente, entendeu? Aquele geral e o LMC. A parte de caixa realmente não vai ter como. LMC só isso mesmo? Só isso.